Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é o vídeo da Olimpíada Intercâmbio de Física do grupo 12, composto por Vitor Nis e Theo Riffel. E estaremos calculando a aceleração da gravidade por empuxo. Mas, primeiramente, precisamos responder a primeira questão, que é por que a aceleração da gravidade é diferente em diferentes pontos da Terra. Há um fenômeno físico chamado variação aparente da intensidade da aceleração da gravidade devido à rotação dos astros. Isso quer dizer o quê? Que num astro de raio R, massa m, rotação uniforme, ômega, né? Se a gente tiver um corpinho na superfície do astro, ele descreverá uma circunferência de raiozinho, certo? E, como toda circunferência, um movimento circular, há uma aceleração centrípeta. Mas uma aceleração centrípeta, você também tem uma força centrípeta. Isso quer dizer que o vetor força gravitacional vai ser igual ao vetor da força centrípeta mais o vetor do peso. Agora, se esse corpo estiver no equador do astro, né, a gente pode notar, a gente pode inferir, né, olha a palavra chique, ó, que a força gravitacional vai ter no mesmo sentido, vai estar no mesmo sentido que a força centrípeta e a força peso. Então a gente pode somá-los, né? A gente pode somar os módulos deles. Então, pela formulinha aí, vocês podem ver que o peso que a gente vai calcular agora, que a gente pode extrair a aceleração da gravidade submetida no corpo, vai ser igual à força gravitacional menos a força centrípeta. Então, vai lá, que G vai ser igual a constante gravitacional vezes a massa do corpo girador do campo gravitacional, que no caso seria a Terra aqui, né? Dividido pelo raio ao quadrado da Terra, menos a velocidade angular ao quadrado vezes o raio da Terra. Agora, se o corpo estiver no polo norte e no polo sul, a trajetória circular dele terá raio zero, porque não tem raio, não tem a circunferência para ele fazer, né? Então, automaticamente não existe força centrípeta. Quer dizer o quê? Então, que a força gravitacional vai ser simplesmente o vetor peso, vai ser igual ao vetor peso. Então, a gente pode ver pela formulinha ali que a gente pode extrair a aceleração gravitacional, que o corpo está submetido, que é igual a constante gravitacional vezes a massa da Terra dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Temos um segundo fator que influencia na intensidade da aceleração da gravidade em diferentes pontos da Terra, que é a sua altitude. Um corpo situado a uma altura h, além da superfície da Terra, estaria submetido a uma força igual a constante gravitacional vezes a massa da Terra vezes a sua massa, dividido pelo raio da Terra mais a sua altura ao quadrado. Então, nota-se que quando você aumenta a altura, você diminui a força gravitacional. E como força gravitacional é massa vezes gravidade, a gente pode cortar as massinhas ali e dar que a gravidade vai ser a Gzão, emissão dividido por raio mais h ao quadrado. Quando você aumenta o h, você diminui g. E agora vamos ao experimento. Mas, respondendo a primeira pergunta, então, por que a gente resolveu usar esse método de experimento, né, por empuxo? Bom, o primeiro porque usa poucos utensílios, né? A gente usa 2 dinamômetros, um peso, uma balança, 2 recipientes e um detergente que eu vou explicar depois para que usa. E também porque dá um resultado bem preciso, bem próximo à realidade da aceleração da gravidade. A gente vai ver depois. Agora vamos demonstrar o Teorema de Arquimedes. O Teorema de Arquimedes diz o seguinte, que empuxa uma força que um corpo recebe quando é imerso em um fluido em equilíbrio sob a ação da gravidade. Isso é devido à diferença de pressão entre a parte superior do objeto e a parte inferior. E o impulso tem sempre direção vertical, sentido de baixo para cima e intensidade igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Isso é muito importante, hein? A primeira coisa que eu fiz foi medir o peso dessa massa fora da água, que deu 1,56 newtons, e depois dentro da água, que deu 1,36 newtons. A subtração do peso, menos do peso aparente, que é o peso da massa, dentro da água, vai nos dar um empuxo.
Eu repeti esse experimento 3 vezes com cada dinamômetro para obter um resultado mais preciso. E o empuxo médio que eu obtive dessas medidas foi 0,19 newtons. O segundo passo desse experimento foi medir a massa do líquido deslocado quando coloco o peso dentro da água. Para isso, eu utilizei um recipiente, medi a massa dele. Depois, eu peguei um copo cheio de água, transbordando, quase transbordando, coloquei o peso, a massa dentro do copo transbordando. Mas aí que vem o problema. Devido a uma tensão superficial da água na camada exterior, fica difícil medir quanta massa foi deslocada. E para isso eu usei o detergente para romper essas barreiras da força tensorial entre as moléculas da água, para medir realmente a massa da água que foi deslocada. Bom, transbordou agora, realmente. Já posso tirar. E agora vai me restar na balança a massa do recipiente mais a massa da água deslocada. Bom, agora deu 36 gramas no total. Já que a massa do recipiente era 17, então nos resta 19 gramas de água. Eu também repeti esse experimento de medir a massa da água deslocada 3 vezes. E a média da massa deslocada deu aproximadamente 18 gramas ou 0,018 kg. Por fim, já que obtemos já o empuxo médio e a massa do fluido deslocado médio também, podemos obter a aceleração da gravidade pela fórmula E igual a mg. Substituindo os valores, a gente acha que g vai dar aproximadamente 10,56 metros por segundo ao quadrado. Os fatores que influenciaram na qualidade do nosso resultado foram os equipamentos com baixa precisão, isso é a balança e o dinamômetro, que apresentam uma baixa escala. A balança, inclusive, que eu tinha, nem existe casa decimal, mas mesmo assim conseguimos um relativo percentual baixo, de apenas 7,75%. E essa foi a nossa experiência. Esperamos que tenham gostado e muito obrigado.